Olá, jovens, tudo bem com vocês? Muito bem. Estamos dando início, a partir de agora, a mais uma aula de ciência. Eu, professor Lívio Luiz, tentarei fazer com que vocês entendam o capítulo 6, tá certo? Nono ano, ou educação de jovens e adultos, também pode ser um assunto, tá bom? Que pode ajudá-los. O assunto é ótica. Estudaremos a partir de agora ótica, capítulo 6 do livro, tá bom? Então vamos lá, me acompanha aí na telinha. Professor, como que eu posso assim compreender melhor esse conteúdo? Você pode estar com o nosso livro, o livro que a gente utiliza, em mãos. Se você não tiver, na telinha aí está o QR Code que você pode acessar, tá certo? Tranquilamente. E ter o nosso livro digital. Fica até melhor para você acompanhar a aula. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então, dando início, na página 112, nós temos aí o capítulo 6 que fala de ótica, tá certo? Professor, ótica, eu não faço a menor noção, professor, do que é esse assunto, enfim, do que ele pode me agregar, né? Então vamos lá, tá curioso? Vamos aqui, ó, pessoal. Se você enxerga, esse assunto tem tudo a ver com você. Professor, eu uso óculos, esse assunto tem tudo a ver com você. Professor, eu troco cores. Onde é verde eu vejo vermelho, onde é vermelho eu vejo azul. Esse assunto tem tudo a ver com vocês. Fontes luminosas, sol, enfim, espelho. Se você vai se pentear, vai se maquiar em frente ao espelho, tem tudo a ver com você. Me acompanha aqui, ó. A luz e as manifestações associadas a ela, tais como as sombras, as cores dos objetos, as imagens produzidas pelos espelhos e pelas lentes, são estudados por uma área da física, que é essa área aqui, ó, ótica, tá certo? Então você pega toda uma área e resume em um capítulo só. É difícil, né, gente? Lógico que aqui não tem todas as informações, mas tem as principais. Então aqui, ó, o sol, a chama de uma vela, a lâmpada acesa, tudo isso são exemplos de fontes luminosas. São fontes luminosas. Ou seja, são corpos que emitem luz. Então nós temos corpos que emitem luz e nós temos corpos que refletem essa luz, tá certo? As fontes luminosas são vistas quando a luz emitida por elas atinge os olhos de alguém. Se vocês estão me vendo agora nessa telinha, estão vendo esse slide, esse assunto, nós estamos estudando aqui, é porque a luz está sendo refletida nos olhos de vocês. Agora, sabe o que é interessante? São as cores. Vocês estão vendo essa aula aqui, nesse exato momento, vocês estão vendo aqui, ó, o mousezinho, ó, viajando aqui, ó, de corzinha vermelha. Vocês estão vendo o livro aberto aqui, ó, de corzinha azul, tá bom? Aliás, pronto aqui, ó, esses pontinhos aqui, ó, melhor falando, ó, vocês estão vendo aqui, ó, azul. Então essas cores é que é engraçado a gente entender como é que a gente enxerga essas cores, né? Não enxerga, por exemplo, preto e branco. Então vamos aqui, ó, me acompanhe. Aqui, meus queridos, nós temos aqui um entendimento sobre a independência dos raios de luz e componentes da luz branca. Como que funciona? Os raios de luz de uma fonte luminosa, eles não interferem na propagação dos raios de outra fonte luminosa. Peguei esse exemplo aqui, que está no livro da gente, na página 115. Então, na página 115 tem aqui, ó, esse exemplozinho que é como se fosse um show, né? Nós temos um show e nós temos aqui vários canhões de luz, né? Várias fontes luminosas aqui, onde vocês percebem que, por exemplo, aqui, ó, me acompanhe no mouse aí, ó. Vocês percebem que quando a luz ela vai saindo de uma fonte aqui, ó, quando a luz vai saindo de uma fonte, ela sai em linha reta, tá certo? Propagação aqui em linha reta. Quando vem outra fonte de luz que atravessa essa primeira que eu falei, os raios de luz, apesar deles se cruzarem, mas eles não interferem. Então, se um vai reto para a esquerda, para a direita, tanto faz, o outro também vai reto aqui para o lado oposto, para a direita ou para a esquerda. Se eles se cruzam, um não interfere no outro. E isso é muito legal a gente saber. Por quê? Porque isso faz parte da independência dos raios de luz, tá certo? Professor, aqui eu estou vendo uma luz azul.
né? Aqui nessa imagem aqui que o senhor colocou, eu estou vendo uma luz azul. A luz, professor, azul, essa luz poderia ser de outra cor, poderia ser vermelha, poderia... Da onde que vem essa luz azul? Muito bem, então vamos aqui, ó. Mesmo com o cruzamento deles, um não interfere no outro. Isso é o princípio da independência dos raios da luz. Agora eu vou explicar sobre a luz azul. Olha para cá, ó. Em 1666, o cientista inglês Isaac Newton, nossa, um cara fenomenal, esse cara aqui é um gênio, tá certo, pessoal? Isaac Newton verificou que a luz branca proveniente do Sol é, na realidade, composta de luzes de várias cores. Aí é onde entra a luz azul. Então, quando você tem a luz branca, que é a luz do Sol, ela pode se decompor em várias outras luzes de várias cores. Então, a luz branca do Sol é como se ela tivesse todas as cores dentro dela. Entendeu, pessoal? Aqui, ó, você tem um exemplo aqui na página 115 também do livro do arco-íris. Aí todo mundo, né, a gente aprende que o arco-íris é o quê? O arco-íris, ele é composto por 7 cores. Ah, professor, eu aprendi quando eu era pequeno e tal, que o arco-íris tem 7 cores. Ainda diz as cores, né? Azul, vermelha, verde, amarelo, papapá. Gente, olha, deixa eu dizer aqui uma realidade para vocês. O arco-íris, ele não tem 7 cores. Professor, não me diga isso não. Até hoje, para mim, o arco-íris tinha 7 cores. Não. O arco-íris, pessoal, ele tem infinitas cores. Infinitas cores. O que que acontece? A luz do Sol, quando ela bate numa gotinha de água, você tem uma gotinha de água. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse mouse aqui, ó. Vamos supor que esse mouse é uma gotinha de água. Então, quando a luz do Sol, que é branca, bate nessa gotinha de água, essa gotinha de água ela funciona como um cristal, como um prisma. Então, do outro lado aqui, vai sair a decomposição dessa luz branca. Então, essa decomposição, ela vai ter várias cores. Então, você imagina, por exemplo, várias gotinhas de água fazendo essa decomposição da luz. E aí é que nós temos o arco-íris. E o arco-íris, o que é interessante é porque você não sabe quando termina o azul e quando começa o vermelho. Porque a gente sabe que tem azul de toda cor. Tem o azul marinho, tem o azul bebê, né? Tem o vermelho batom, tem o laranja, enfim. Então a gente termina não sabendo quando é que termina uma cor e começa outra. Por isso que o arco-íris tem infinitas cores. Ficou claro? Muito bem. Continuando, meus queridos, aqui nós temos aqui, ó, cores primárias. Sobre ótica, nós temos as cores primárias. Ah, professor, eu estudei isso lá na educação infantil. Eu me lembro que a professora pegava os pincéis, a gente pintava lá os desenhos, pegava aquela tinta guache, ficava pintando, né, as cores primárias. Pois, gente, as cores primárias têm tudo a ver com esse assunto aqui. 9º ano, 1º ano, 2º ano, 3º ano do ensino médio, tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque todas as cores, elas são subprodutos, ou digamos, elas são reflexo, elas são resultados das cores primárias. Então vamos para cá, ó. Olha aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a cor branca, digamos, o raio de luz branco, tá certo? Um exemplo. Nós temos aqui, ó, a cor vermelha, tá certo? A sensação de vermelho, de cor vermelha que a gente tem. O visual verde, o visual azul. Então, vermelho, verde e azul, aprendam. Eu aprendi assim, ó, VVA. VVA. Vermelho, verde e azul são as cores primárias. Então, todas as outras cores, elas advêm da mistura, da combinação dessas cores, tá certo? Então aqui, ó, por exemplo, ó, se você tem a cor vermelha, olha para a telinha, ó, se você tem a cor vermelha, a cor verde e a cor azul, se você tem elas três juntas, você tem o branco, tá certo? Se você tem aqui, ó, por exemplo, professor, eu estou vendo a cor vermelha. Se você está vendo a cor vermelha, porque não aparece nem a azul e nem a verde, aí você está vendo a vermelha, entendeu?
Professor, eu estou enxergando a cor verde lá no sinal de trânsito. É porque você não está enxergando nem a azul e nem a vermelha. Você está vendo a verde. É assim que funciona, pessoal. Eu peguei aqui esse exemplo que na página 116 do livro de vocês, que aqui nós temos uma mistura, uma combinação muito bacana de cores. Ó. Você tem aqui ó, o vermelho, essa bolona todinha, ó, me acompanhe. Você tem aqui ó, o vermelho, tá certo? Aí quando você tem aqui ó, o vermelho misturado com o verde, bem no meio você tem quem? Quem? O amarelo, tá bom? Então você tem aqui o amarelo, ó. Aqui, ó, você tem o vermelho com o azul, aí você tem essa cor aqui, ó, que é a magenta. Professor, não conhecia essa cor, não. O pessoal chama de rosa, né? Tem várias lilás também, tudo são cores resultadas dessa magenta aqui, ó. Tá certo? O branco, pessoal, se você observar aqui, ó, eu tenho o verde, o vermelho e o azul. Olha pra cá, ó, bem no meiozinho aqui, ó. Você tem o vermelho, que é essa bolona toda aqui, ó. Você tem o azul, que é essa outra bolona toda aqui, ó. E você tem o verde, que é essa outra bolona aqui, ó. Tá certo? Esse outro círculo aqui, ó, tô chamando de bolona. Então, bem no meio, você tem o branco. E aqui também, pessoal, você tem essa corzinha aqui que é chamada de ciano. Um azulzinho mais claro. Tá certo? Deu para entender? Professor, eu entendi, mas eu não sei como é que isso... O que é que isso pode acrescentar no meu dia a dia? O que é que isso tem a ver com o meu dia a dia? Me explique melhor. Me acompanhe. Nessa tela que você está assistindo essa aula aqui, você está vendo cores, não tá? Nessa tela agora, pronto. Então aqui, ó, a tela, pessoal, ela é constituída de uma grande quantidade de filetes. Grande quantidade de filetes. Você pode observar que quando a tela está com problema, a tela fica meio que piscando. Por quê? É algum problema nesses filetes, tá certo? Hoje em dia é chamado de LED, né? TV de LED e tal, esses filetezinhos. Ao ligar a TV, o aparelho e seus filetes, eles emitem uma luz com maior ou menor intensidade, né? Maior ou menor intensidade. E assim eles vão combinando, tá certo? É dessa forma que nós vemos a composição de várias cores na tela. Então, nesse exato momento, você está vendo aqui, ó, várias cores na telinha de você. Por quê? Porque esses filetes estão recebendo uma quantidade de luz maior ou menor. E aí você tem essa tela aqui luminosa. Aqui, ó, peguei o exemplo aqui de um notebook, um computador. E nessa tela aqui, pessoal, existem esses filetes aqui, ó. Ó, esses filetes aqui, ó, porque a gente não vê. Eu poderia dizer assim para vocês, ó. Encorte o seu olho bem pertinho da TV que você vai conseguir enxergar esses filetes. Mas não faça isso, vou repetir, não faça isso porque prejudica a sua visão. Então não precisa você fazer isso. Confie no seu professor aqui, tá bom? Aqui, ó, sobre visão em cores. Então nós temos aqui, pessoal, um exemplo da página 118 de um olho humano aqui, ó. Nós temos o olho aqui humano que uma região do corpo da gente, pessoal, sensacional. Então, no olho nós temos os bastonetes, nós temos os cones, e eles nos ajudam demais nessa questão de claridade, luminosidade, sensibilidade das cores, tá certo, pessoal? Aqui, ó, sobre a visão, sobre o olho. Há dois tipos básicos dessas células, que são o quê? Os bastonetes, tá certo? E os cones, aqui no olho aqui da gente aqui. Os bastonetes está relacionado com a claridade e a luminosidade. Então, por exemplo, quando você sente uma claridade muito forte, que você fecha ali o olho, né? Porque de uma certa forma causa um incômodo, ali são os bastonetes. Eles estão dizendo para sua mente o seguinte, ó, eita, fecha o olho que está prejudicando, está forçando, tá certo? Quando você passa muito tempo no celular, aquela claridade do celular, tem tudo a ver com os bastonetes. Os cones, que são outra região do olho, funcionam quando há uma claridade mais intensa. Então existem três tipos de cone. Nós temos os cones sensíveis à luz vermelha, os cones sensíveis à luz verde e os cones sensíveis à luz azul. Então, essa combinação de sensibilidade dessas três cores, desses três cones, faz com que a gente veja as outras cores. Entendeu, pessoal? Professor, a pessoa pode ter problema nesses cones? Pode. A pessoa pode ter um problema de não enxergar a cor vermelha, não enxergar a cor verde. A pessoa pode ter um probleminha. Aí tem que ir no oftalmologista, né?
a gente conhece como oculista, né? A gente vai no oftalmologista e faz um examezinho para a gente saber se tem esse problema ou não. Por exemplo, daltonismo. O daltonismo, ele é um problema, pessoal, que a pessoa tem que ir no médico, né? Por quê? Porque vamos supor que você está dirigindo um carro. Um exemplo. Por exemplo, eu, professor de vocês, tenho daltonismo, né? Só um exemplo. Tenho daltonismo. Então, quando o sinal está vermelho, eu posso trocar a cor. Já pensou? Eu posso trocar a cor. Então, está verde, está vermelho, e aí eu troco a cor. Então, se era para me parar, sinal vermelho, eu enxergo de outra cor, verde, por exemplo, aí eu vou direto e pode causar um acidente. Como vice-versa, o sinal está verde, eu enxergo vermelho, porque pode acontecer, e aí pode causar um problema. Então isso é muito delicado esse assunto, entendeu, pessoal? Aqui, ó, problema nos cones que captam o vermelho ou verde, podem provocar o daltonismo, né? Que é isso que eu acabei de explicar, tá bom? Aqui, meus queridos alunos, me acompanhem. Aqui nós temos a reflexão, a refração e a absorção. Professor, tem diferença? Tem muita diferença. Tá aqui, ó, na reflexão regular, vocês podem me acompanhar, eu tirei essa parte aqui do assunto da página 120. Página 120 do livro, pode me acompanhar aí, ó. Na reflexão, como vocês estão vendo, nós temos aqui, ó, os raios de luz batem e refletem. Superfície lisa, raio de luz bate e reflete, tá certo? Isso aqui acontece muito, pessoal, quando você coloca como exemplo o vidro. Então, você coloca o vidro como exemplo, então o raio bate e reflete. Na reflexão difusa, você tem o quê? Uma superfície que ela não é lisa. Aqui, ó, olha aqui, ó, você tem uma superfície, vamos supor, irregular, aqui no caso aqui ela está ondulatória. E aí, quando o raio de luz bate, você fica meio que atordoado, porque a reflexão, ela vai ser de maneira bagunçada. Tá certo, pessoal? Então, ou seja, fica muito complicado. Esse tipo de reflexão não permite ver imagens refletidas. Por quê? Porque a volta do reflexo, ela não é uma volta linear, ela é uma volta bagunçada. Aqui, ó, em superfícies, no caso de refração. Então, você tem aqui, ó, a luz, ela bate aqui na superfície, por exemplo, numa água, né? Numa água, ela bate aqui na superfície e ela entra aqui, ó, ela penetra. Então, na refração, você tem a penetração dessa luz. Isso acontece muito, pessoal, quando os índios, eles vão pescar um peixe, né? E aí eles estão, vamos supor que a água é bem limpinha, eles estão vendo o peixe, aí eles ficam em pé aqui, ó, presta atenção, eles ficam em pé aqui em cima do barco, preparam o arco e flecha e conseguem pescar o peixe. Então, eles não vão jogar a flecha, a mira deles, exatamente onde o peixe está. Eles têm que fazer um cálculozinho, uma noção, né, experiência que eles têm. Por quê? Porque a refração vai fazer com que você pense que o peixe está naquele lugar, mas ele está um pouquinho mais acima ou abaixo, tá certo? Na absorção, é quando a superfície, ela meio que absorve. Então, o raio da luz bate e absorve toda aquela luz. Aqui é a absorção, tá certo, pessoal? Beleza? Professor, qual a diferença entre sombra e penumbra? Tem diferença? Tem. É como se a sombra ela fosse mais escura e a penumbra fosse uma sombra mais clarinha. Então você tem uma fonte de luz aqui em cima, uma fonte de luz aqui embaixo, e aqui bem no meio, nessa parte escura, você tem a sombra, tá bom? Você tem a sombra aqui, ó. E nessa sombra mais clara, modo de falar, você tem a penumbra, como se fosse uma sombra mais clara. Tá certo, pessoal? Muito bem. Para finalizar nosso assunto, eu coloquei aqui um exemplozinho clássico de espelhos. Nós temos espelhos convexos e espelhos côncavos. O espelho convexo, eu peguei o exemplo da bola de Natal, aquela bolinha de Natal que a gente bota na árvore de Natal. Quando você olha, você vê tudo ampliado. A imagem, ela amplia, tá certo, pessoal? O objeto fica menor, tá certo? Aqui, ó. Trata-se de uma imagem direita, isto é, que não está de cabeça para baixo. Você não vê a imagem de cabeça para baixo, tá certo? O objeto ele fica menor, mas o campo de visão ele é maior.
E aqui nós temos o espelho côncavo, que se divide em dois tipos. Nós temos o espelho côncavo, no caso, para objetos distantes, é um tipo de comportamento, porque a distância ela vai influenciar no espelho côncavo. Então, se o objeto está distante, ele fornece uma imagem invertida, então a imagem fica de cabeça para baixo, tá certo? E menor que o objeto. Quando você tem uma proximidade, uma distância menor, tá certo? Esses espelhos, eles dão uma imagem ampliada, que é o que está acontecendo com esse gatinho, ó. Como ele está pertinho aqui do espelho côncavo, ele parece aqui ser maior, dá a impressão, a imagem dele aqui, ó, parece ser maior, tá certo? Então, a imagem do objeto fica maior. Beleza, pessoal? Deu para entender? Então, espelho convexo, ele dá uma amplitude, um campo de visão maior, que seria aquele retrovisor do carro. Não tem aquele retrovisor de ônibus do carro? Pronto. Pois é o espelho convexo. E o espelho côncavo é aquele que as mulheres usam para poder se embelezar. Beleza? Deu para entender, né? Ela tem que ficar perto aqui do espelho para poder se maquiar melhor. Pois pronto, meus queridos alunos. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês. Finalizamos nossa aula com essa belíssima frase. O bonito é se olhar no espelho e ter orgulho do que você vê, do que você se enxerga, tá certo? Você olha para o espelho e ter orgulho de você mesmo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, um grande abraço. Professora Francileuda, da disciplina de História, estou mais uma vez aqui com você. Hoje é a nossa quinta aula. É isso aí. O nosso assunto de hoje, as festas juninas e as manifestações culturais de Parnaíba. É isso aí. É um convite para você mergulhar na cultura da nossa cidade. Você que é um aluno que está aí antenado em todos os acontecimentos, já deve ter ouvido falar do São João da Parnaíba. É uma festa cultural já tradicional na nossa cidade, em que tem os concursos de boi, quadrilha, adulto, mirim, boi mirim. E também tem aquela famosa quermesse com aquelas barraquinhas maravilhosas que todos nós fazemos parte, né? Com as nossas comidas típicas, com aquele arraiá todo enfeitado, que faz parte também da nossa cultura. É isso aí. Para isso eu trouxe hoje aqui para vocês alguns elementos dessa cultura. Aqui nós temos aqui o chapéu, o chapéu do boi. E tem também aqui o personagem principal, é isso aí. É aqui o boi, que é o centro do Bumba Meu Boi da nossa história, tá bom? Trouxe aqui um artesão da nossa cidade chamado Cafuringa, trouxe aqui essa caricatura do boi para nós, belíssima, e faz parte do seu trabalho, né? E ele trouxe para nos presentear aqui, para trazer a todos vocês essa imagem maravilhosa, tá bom? E nós vamos agora para a nossa aula de hoje, propriamente dita. Acompanha comigo esse vídeo que eu estarei colocando aí para você, que fala das origens das festas juninas. Acompanha comigo, fica ligadinho, logo mais a gente volta para falar sobre ele. Festa junina no Brasil. Vários países do mundo contribuíram para a festa junina que celebramos hoje no Brasil. Durante a colonização, os portugueses que desembarcaram no Brasil perceberam que os índios faziam a preparação da terra para ter uma boa safra e tinham o costume de comemorar o início do verão, assim como em toda a Europa. Foi então que a festa indígena recebeu influências do cristianismo e passaram a ser homenageados os três principais santos: São João, São Pedro e Santo Antônio. Várias outras influências de fora continuam fazendo parte da festa junina até hoje, como por exemplo as quadrilhas, que são inspiradas nas danças de salão populares na França durante os séculos 18 e 19. Porém, foram os aspectos culturais brasileiros formados por indígenas, afro-brasileiros e imigrantes europeus, com a diversidade de comidas típicas e tradições, que formaram a festa junina que conhecemos. No Nordeste, a festa junina ganha destaque e expressividade, atraindo turistas do Brasil e do mundo. Se destacam o famoso pau de sebo, o forró pé de serra, a grande quantidade de derivados do milho,
a fogueira, a quadrilha, a zabumba e as bandeirinhas. O norte do Brasil, influenciado pelos indígenas, tem festas juninas que duram um mês, com apresentações folclóricas e grupos de dança. Embaladas pelo forró, as festas celebram o boi-bumbá, o carimbó, o tacacá, o vatapá, a fogueira e doces feitos à base de frutas da região amazônica. No centro-oeste, as festas juninas adotam algumas misturas das tradições dos países da fronteira, especialmente o Paraguai. Elas acontecem ao som da viola, do violão e acompanham a comida típica chamada sopa paraguaia, que na verdade é uma espécie de bolo de queijo. No sudeste, os principais atrativos são as quermesses, com bingo, milho verde, pipoca, quentão, cachorro-quente e até pizza, além da influência do ritmo sertanejo. Os mineiros costumam acrescentar ainda o feijão tropeiro e o clássico pão de queijo. No sul, as festas juninas ficam por conta do quentão, do pinhão e os doces à base de amendoim. O regionalismo está expresso no uso da bombacha, botas e o lenço patchola. E a animação fica com o vaneirão, uma dança típica entre os gaúchos. Não há dúvidas de que a festa junina está enraizada na cultura brasileira e se tornou um importante elemento da nossa identidade. E aí, você gostou do que você viu? Compreendeu que em cada região brasileira nós temos manifestações folclóricas diferentes? E essas manifestações folclóricas e culturais, elas fazem parte da história e retratam a história de cada uma dessas regiões. É isso aí, nós vamos falar hoje sobre um elemento que é comum principalmente em duas regiões do Brasil, que é a região norte e a região nordeste, que é o bumba meu boi ou o boi bumbá. É isso aí. Para você compreender melhor sobre isso, eu queria que você olhasse essa imagem que a gente vai estar colocando para você, que é justamente dos bois de Parintins, na região norte do Brasil. Lá você vai estar acompanhando a trajetória de dois bois. É isso aí, é o garantido e o caprichoso. São duas nações que todos os anos se reúnem para festejar a grande festa do boi. E o bumba meu boi tem tradição no Piauí, professora? Tem sim. O Piauí também é tradicionalmente festejado o bumba meu boi. E a nossa cidade de Parnaíba também. Em Parnaíba nós temos grandes histórias de grandes personagens que também construíram essa cultura forte que é o bumba meu boi. Sabe como tudo isso começou? Começou de uma história lá no terreiro de um fazendeiro, e este fazendeiro, ele amava um boi, era o boi mimoso, que era muito querido, e este boi, ele foi a causa da história do bumba meu boi no Piauí. Conta-se que um escravo chamado Pai Francisco matou este boi para satisfazer o desejo da sua esposa, a Catirina, ou Catarina, que ficou conhecida nos bois como Catirina, e ela desejava comer a língua do boi. E não é que o Pai Francisco matou o boi de verdade e deu a língua para sua esposa comer? Só que o seu patrão, ao descobrir essa história, também queria matar o Pai Francisco e a sua esposa. Só que ele recorreu ao pajé, e o pajé não é que não salvou o Pai Francisco e a Catirina, sabe como? Fazendo uma pajelança e trazendo o boi de volta à vida. E essa ressurreição do boi é que vai fazer a festa acontecer no nosso terreiro, que a gente vai denominar o nosso arraiá. Arraiá, nós sabemos que é uma linguagem vulgar para a palavra arraial, que era o lugar onde ficavam ali as fazendas de gado, tá bom? Vocês sabiam que existem músicas tradicionais que são usadas para adormecer crianças, ou para assustar crianças, ou também aquelas famosas músicas do boi? Alguém já ouviu uma canção tipo assim: dorme nenê, que o boi da cara preta vai aparecer e fazer careta. Esse você não conhece, mas você pode ter ouvido essa: boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que não gosta de careta. Já ouviu esse? São versões que, de acordo com a região do Brasil, vão mudando. E eu trouxe uma aqui para contar para vocês. Conta a lenda
que existia um grande fazendeiro que conseguiu subir no mundo da política e se tornou um grande deputado. E estando ele na Câmara, foi lá e não é que ele ficou sabendo em plena reunião que o seu boi mimoso havia morrido? E ele pediu a todos que ficassem em pé para rezar pelo amigo. Ao final da sessão, os caros amigos vieram consolá-lo e disseram: quem é esse seu amigo que morreu? Aí ele foi e disse: o meu boi morreu, e o que será de mim? E aí um poeta, para protagonizar essa história, cantou mais ou menos assim: o meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro morena lá no Piauí. E foi assim que a gente conseguiu essa tradição também de cantar essa música no boi. E hoje eu trouxe uma versão para você que está aqui nesse projeto maravilhoso, Minha Escola na TV. E a versão ficou mais ou menos assim: pandemia chegou, que será de mim? Nós da educação, cara aluno, não vamos desistir. Nosso aprendizado vai continuar. Basta mesmo em casa, amiguinho, a TV ligar. E os conteúdos vamos aprofundar. E cada dia mais a vida melhorar. É isso aí. É o que eu, Francileuda, e todos os profissionais que estão envolvidos nesse projeto desejam a você. Que a vida melhore, que os conteúdos realmente sejam aprofundados. E é por isso que nós estamos aqui estudando, aprendendo, repassando para você da melhor maneira possível, tá bom? Queria também falar que existe um dramaturgo aqui da nossa cidade e que estudou bastante a cultura da nossa cidade. Ele criou um livro e este livro ele deu origem a um estudo sobre os bois do Piauí, principalmente os bois aqui da nossa região. O dramaturgo foi Benjamin Santos. O livro que ele escreveu foi Veredas da Meia Lua. É isso aí, de 2005. Eu estou mostrando aí a capa para você. Benjamin Santos, no seu livro, ele retrata os bois aqui de Parnaíba. O nome do livro, guarda aí na sua memória, Veredas da Meia Lua. Conta histórias dos bois aqui da nossa região. Ele dizia justamente que havia necessidade de nós compreendermos a nossa cultura local para podermos valorizar. Por quê? Porque a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não vai amar a nossa cultura. A cidade de Parnaíba, gente, ela fica aqui localizada no norte do litoral do Piauí, nosso estado. Aproximadamente 330 quilômetros da capital, Teresina. De acordo com o Instituto Brasileiro e Geográfico, nós somos mais de 150 mil habitantes, certo? Parnaíba é uma cidade que se desenvolve e que cada dia mais é crescente na sua cultura e hoje como polo universitário. Então, nossa cidade é uma cidade que está em imersão, que está cada vez mais crescendo e absorvendo novas culturas, mas nós não podemos deixar de lado aquilo que já é nosso. Por isso, quando o explorador português Domingos Dias da Silva chegou aqui, lá no século XVIII, ele teve uma atuação muito forte e miscigenou nossa terra. Nós aqui éramos indígenas e negros. Com a chegada dos portugueses, nós miscigenamos essas três culturas que formaram o que a gente denomina os três troncos civilizatórios do Brasil: o índio, o negro e o branco. E as culturas todas ficaram mescladas a partir dessa miscigenação. Miscigenação quer dizer exatamente isso, o processo de mistura de culturas e etnias. Então, para nós compreendermos melhor isso, esse dramaturgo ele disse que precisamos contemplar os paradigmas que surgiram a partir dessa miscigenação, que estão ligados principalmente a esses viajantes que entravam em nossa cidade, porque, como vocês sabem, aquela região ali do Porto das Barcas, ela era muito visitada
por esses viajantes que vinham do exterior, que vinham do sul do país e que aqui aportavam em busca da carne de charque, que por muito tempo manteve viva a economia da nossa cidade. Daí o Porto das Barcas ter sido a fonte, né, primeira de desenvolvimento da nossa cidade, se tornar até hoje aquele conjunto arquitetônico que é belíssimo, mas que também simbolizou fonte da economia da nossa cidade. E aí surge também, nessa época, as fazendas de gado que vão dar origem ao Bumba Meu Boi, o amor dos fazendeiros pelas suas criações e também das pessoas que tomavam conta desse gado, vai criar ali um amor muito grande por essa tradição do Bumba Meu Boi. E por isso, o dramaturgo Benjamin Santos, no seu livro, ele vai retratar como funcionava esse amor por essa trajetória do boi, do Bumba Meu Boi aqui na nossa cidade. Vocês percebem que os personagens que permeiam o boi, eles se vestem com indumentárias muito ricas, né, com roupas. Hoje eu estou aqui até a caráter, né, representando aqui também os boieiros da nossa cidade, mandando uma alusão especial aí para os três celeiros da nossa cidade, que é o Joás Souza, que é o Catanduvas e o bairro São José, que são considerados por esse dramaturgo como os três celeiros do Bumba Meu Boi na nossa cidade. Ele conta nesse seu livro, Veredas da Meia-Lua, que esses três espaços, eles tinham justamente uma espécie de obrigação de apresentar o boi para a cidade e que era se travava verdadeiras lutas, inclusive entre familiares, rivalidades. Por quê? Porque quem dançava em um boi não podia dançar no outro. Essa rivalidade era fortíssima e essas pessoas viviam, respiravam essa cultura do Bumba Meu Boi. E aí os personagens foram surgindo no decorrer dessa história. Todos os personagens que vocês já conhecem, como a Sinhazinha, o Cabeça de Cuia, que também é uma lenda própria nossa aqui, né? O Cabeça de Lata, a Burrinha, o Folharal, as Caboclinhas, o Pajé. Esses personagens todos estão dentro da dança do boi, que gira em torno do personagem principal, que é o meu amigo, o boi, que está aqui do meu lado, me fazendo companhia na aula de hoje. Então, para vocês perceberem a grandeza de uma cultura e como essa cultura fala ao seu povo. Quem de vocês aí não já viu na rua, quando a gente escutava aquele barulho dos tambozeiros tocando fortemente, e você corre, é o boi, e todo mundo saía correndo e a meninada ficava feliz nas ruas? E o medo do folharal, e o medo da catirina, isso é o quê? Tradição. É a nossa vida contada de maneira cultural por esses grupos culturais que fazem aqui a força e mantêm viva a nossa cidade, certo? Então, o luxo com que eles preparam, né, todas as indumentárias, todas as vestimentas, fazendo parte daquele cortejo maravilhoso nas ruas da cidade. E depois, mais tarde, do São João da Parnaíba, quando surgiram os primeiros concursos de Bumba Meu Boi. E esses concursos, eles tinham uma finalidade, dizer qual era o boi mais animado, mais organizado, que mais representava a cultura local. Quero mandar um alô especial a todos os meus alunos, que são aí os cavaleiros reais, que fazem parte do batalhão Não Importa o Boi. Aqui eu não vou puxar a brasa para a sardinha de nenhum boi, de nenhum bairro, mas eu quero dizer que todos são dignos da minha admiração e do meu respeito. Então, qualquer que seja o batalhão que você faça parte, parabéns por ajudar a manter viva a cultura da nossa cidade, viu? Você é muito especial, não esqueça disso. Então, gente, outra coisa que eu gostaria de salientar, eu trouxe aqui uma memória da nossa cidade, uma pessoa... Está aqui a foto desse senhor, a quem eu tenho muita admiração, que é o senhor Bandeira, que já nos deixou.
Então eu queria que a gente, nesse momento também, lembrasse, porque são figuras icônicas, são figuras que são tão tradicionais na nossa cidade, que eles morrem, mas a história deles permanece viva aqui no meio de nós. Então eu trouxe aqui o senhor Bandeira, que era o dono do boi Igaraçu, que era um boi muito famoso também na nossa cidade, e eu não poderia deixar de falar desse senhor com quem eu tive o prazer de algumas vezes poder conversar e assistir à dança do seu boi. Então, ao seu Bandeira e a todos os familiares da família Bandeira, aquele abraço especial. Também a todos os amos de boi, a todos aqueles que dedicam sua vida, famílias inteiras que trabalham em função dessa trajetória dos bois de Parnaíba. É para vocês que nós dedicamos a aula de hoje. A todos vocês um carinho especial por esse dia aqui. Ao pessoal da Rei da Boiada, que já tem inúmeros campeonatos conquistados dentro de São João da Parnaíba, a todos os bois. Esses são alguns dos principais. Aquele abraço especial e até a próxima aula. Super beijo, grande abraço para todos vocês. Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do 6º ano. Esta é a nossa aula de número 10. Vamos então iniciar a nossa aula. Vamos lá? De acordo com o conteúdo do nosso livro, hoje nós vamos dar início a um conteúdo de geometria, tá? E nesse conteúdo de geometria, nós vamos ter uma noção de espaço geométrico, de figuras geométricas que nós vemos no nosso dia a dia. Então, no nosso livrinho, no capítulo 1 de geometria, nós vamos falar inicialmente sobre ponto, reta e plano. Beleza? Ponto, reta e plano. O que eu posso falar para vocês sobre ponto, reta e plano? Tá? Existem umas definições que podemos caracterizar o ponto, a reta e o plano. Nós podemos dizer que o ponto é um elemento, é um ente geométrico adimensional. O que quer dizer adimensional? É um elemento que não pode ser medido, tá? Porque o ponto ele pode ser representado de acordo com a nossa perspectiva, tá? Quando nós pegamos numa bola de futebol, eu não posso dizer que uma bola de futebol é um ponto, tá? Mas se nós estivermos em cima da última arquibancada do estádio e olhar para a bola dentro do campo, nós percebemos que a bola ali sim representa um ponto, beleza? Até mesmo um parafuso colocado numa parede, quando você olha de longe, você vai representá-lo como um ponto, beleza? E a reta? Como nós podemos definir reta? A reta, por definição, é um conjunto de infinitos pontos alinhados, ou seja, infinitos pontos um ao lado do outro para determinar a nossa reta, tá bom? E o plano? O plano é formado por um conjunto de infinitos pontos que determinam infinitas retas, tá? Cujas suas dimensões se estendem infinitamente para os lados, para cima e para baixo, beleza? Então, quando nós falamos em ponto, a sua mente já tem uma perspectiva, tá? Quando nós falamos em reta, a sua mente já dá uma perspectiva. E quando nós falamos em plano, a sua mente já dá uma perspectiva, algo superficial. A mesa onde nós preparamos as nossas aulas, o nosso quadro que escrevemos as nossas aulas, são representações intuitivas de plano, beleza? Muito bem. Então, essa é a ideia inicial, tá?
ou intuitiva dessas figuras geométricas. Então, ponto, reta e plano, tá? São elementos geométricos fundamentais da geometria, tá? E esses elementos nós vemos no nosso dia a dia. Para onde nós nos mexemos, para onde nós olhamos, nós vemos pontos, retas e planos. Beleza? Aí nós temos aqui, em geometria, algumas ideias intuitivas são essas: o ponto, a reta e o plano. O exemplozinho que nós temos aqui, a corda do berimbau representa o quê? Uma reta. As estrelas no firmamento representam o quê? Pontos, tá? E uma bola no meio do campo de futebol representa um ponto. O próprio campo de futebol representa um plano. Beleza? Muito bem. Agora, nós vamos falar inicialmente sobre a reta. O que nós podemos definir sobre a reta? Como nós já falamos, a reta é um conjunto de infinitos pontos alinhados. Mas nós precisamos considerar duas informações necessárias para o nosso estudo, tá? Nessa nossa primeira característica, diz o seguinte: por um ponto passam quantas retas? Aqui diz, por um ponto passam infinitas retas. Beleza? Então, por um ponto passam infinitas retas. Em todos os sentidos, tá, pessoal? De baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, de frente para trás, de trás para frente, tá? Então, você pode ter uma perspectiva de um ponto no espaço passando infinitas retas por ele. Agora, essa nossa segunda ideia diz o seguinte, que por dois pontos distintos, tá, passa uma e somente uma reta. E essa reta pode ser nomeada reta AB, certo? O que nós podemos falar sobre as posições relativas de uma reta? Muito bem. Se eu já sei que por uma reta passam infinitos, por um ponto passam infinitas retas, e por uma reta, tá? E por uma reta eu posso definir apenas por dois pontos, tá? É muito curioso essa analogia. Incrível, professor. Como que por uma reta passam infinitos, por um ponto passam infinitas retas, tá? E por uma reta basta que eu tenha dois pontos. Bem simples. Nós podemos fazer aqui a seguinte analogia. Se esse ponto A passam infinitas retas, tá? Se por esse ponto A passam infinitas retas, beleza? Se por esse ponto A passam infinitas retas, tá? E por outro ponto B, passam também infinitas retas. Então, sobre posições relativas entre duas retas, aqui nós podemos falar sobre as posições relativas, tá? Primeiro, duas retas podem ser paralelas, tá? Duas retas podem ser paralelas. Uma reta A e uma reta B, elas podem ser paralelas, beleza? E precisando lembrar que quando duas retas são paralelas, elas não possuem pontos comuns, tá? Eu posso dizer que a reta A com a interseção da reta B é igual a vazio. Não existe pontos em comum, tá certo?
ou seja, elas não se tocam. Então, nós temos como 2 as retas concorrentes. Retas concorrentes. O próprio nome já diz, concorrentes. Isso quer dizer o quê? Que elas concorrem, que elas se encontram, que elas se cruzam, beleza? Então seria mais ou menos assim, 2 retas concorrentes, tá? A reta R e a reta S. E o ponto comum entre elas é um ponto P, ou seja, a reta R interseção à reta S vai ser igual ao ponto P, beleza? Por que elas são concorrentes? Porque elas concorrem entre si, elas se cruzam, elas têm um ponto comum entre elas, tá? E a nossa terceira são as retas coincidentes. O próprio nome também já define, coincidentes, beleza? Por que são chamadas retas coincidentes? Porque as retas coincidem, tá? Como assim, professor? Nós temos aqui uma reta P, tá? Uma reta P coincidindo todos os pontos com a reta Q. Beleza? O que eu posso afirmar aqui? Eu posso afirmar que P interseção Q é igual à própria reta P, ou é igual à própria reta Q, beleza? Ou seja, os seus infinitos pontos coincidem um sobre o outro. Então essas são as posições relativas entre 2 retas, beleza? Muito bem. Então, dando continuidade, já falamos sobre a reta, vamos falar agora sobre as semirretas, tá? O que são semirretas? Bem simples de definir, pessoal. Acompanhe comigo a ideia. Se nós temos uma reta R, tá? Vamos supor, nós temos uma reta R, e nessa reta R existem infinitos pontos, tá? Mas, se o ponto A e o ponto B pertencem à reta, nós podemos fazer o seguinte, direcionando do ponto A para o ponto B, tá? Iniciando aqui no ponto A, direcionado para o ponto B, nós temos uma reta começando, mas não terminando. Ela começa no A e se direciona para B infinitamente. Então, essa é a representação da reta AB, ou seja, semirreta AB. O que é uma semirreta? Tá? Eu posso dizer que a metade de uma reta, mas eu posso dizer matematicamente de uma forma mais completa, é todo segmento geométrico que tem um início, mas não tem fim, tá? Eu posso representar também uma outra semirreta partindo do ponto B em direção ao ponto A, tá bom? Nós começamos no B e terminamos no A. Então, nós temos aqui a semirreta BA, beleza? Então, a semirreta, ela vai ser representada dessas 2 formas, tá? E nós podemos ter essa definição. Uma parte da reta que tem origem, mas a outra extremidade se dirige até o infinito. Então, a semirreta é uma parte da reta. Ela tem origem e não tem fim em apenas um sentido. A nossa reta AB, semirreta AB, origina-se no A
e vai até o infinito em direção a B. A semirreta BA, ela tem origem no ponto B e vai até o infinito à esquerda, em sentido de A, beleza? Então, essa mesma definição nós temos aqui nesse nosso quadro, beleza? Isso é semirreta. Semirreta é uma parte da reta, um pedacinho da reta, tá? Muitos matemáticos dizem que um ponto divide uma reta em duas semirretas de mesma origem, só que em sentidos contrários. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: uma reta, tá, é dividida por um ponto em duas semirretas de sentidos contrários, tá? Elas começam no A e vão infinitamente em sentidos opostos. Beleza? Muito bem, vamos continuar. E vamos falar agora do segmento de reta. Nós temos aqui uma figurinha muito fácil de identificar um segmento de reta. Eu poderia dizer para vocês que o segmento de reta é apenas um pedacinho da reta. Só que, diferente da semirreta, que tem uma origem, mas não tem fim, o segmento de reta, ele tem origem e tem fim. No nosso campinho de futebol aqui, tá? No nosso campinho de futebol aqui, o que que nós vemos? Nós vemos a lateral do campo, começando no ponto A e terminando no ponto B. Só que, pessoal, essa reta é referente à lateral do campo, ela se estende infinitamente para as suas extremidades, tá bom? Então, o que eu posso dizer é que o segmento de reta é apenas uma parte da reta, beleza? Nós temos vários segmentos de reta aqui, tá bom? Nós temos a linha central do campo, é uma semirreta. Nós temos aqui as extremidades da grande área, é uma semirreta. Nós temos aqui o travessão do nosso campo, da nossa trave, é uma semirreta. Lógico que as semirretas, elas devem fazer parte da reta, beleza? É chamado segmento de reta, uma parte da reta que tem começo e tem fim, beleza? Muito simples, né, pessoal? Muito fácil, tá? E por conta da gente já falar em retas e segmentos de retas e semirretas, vamos falar agora sobre segmentos consecutivos e segmentos colineares. O que eu posso falar sobre segmentos consecutivos? Um segmento consecutivo é um segmento que é unido a outro segmento por uma mesma extremidade. Mas os segmentos consecutivos, eles podem estar na mesma linha ou não. Como assim, professor? Simples assim. Se você tem um segmento nesse sentido, tá? Se você tem um segmento nesse sentido e um outro segmento nesse sentido, tá? Com extremidades. Acompanhe comigo com extremidades A, B e C. Nós temos aqui um exemplo de segmentos consecutivos, tá? Por quê? Porque o segmento AB, ele tem como extremidade o ponto B. Então, o segmento AB e o segmento BC, eles são consecutivos. O segmento AB recebe continuidade no segmento BC. Eles não são separados, tá bom? Agora, se você tiver continuidade, na mesma reta, tá? Nesse sentido, por exemplo, aqui nós temos agora o ponto D. Observem que o segmento AB e o segmento AD, eles também são consecutivos, porque a extremidade deles é o A. Porém, eles estão numa mesma linha, tá? Eles estão numa mesma linha, isso quer dizer que eles são
consecutivos colineares, tá? Então, segmentos consecutivos têm extremidades comuns. Ou eles são consecutivos, ou eles são consecutivos colineares, tá? Então, eu posso dizer que o A, B e o BC, eles são apenas consecutivos, tá? Já o AB, AD, eles são colineares. No caso, consecutivos e colineares, tá bom? Quando eles são colineares, quando eles estão na mesma reta suporte, tá certo? E eles são apenas consecutivos quando eles não fazem da mesma reta suporte. No nosso exemplo aqui, nós vemos segmentos consecutivos. O segmento A, B e o segmento BC, tá? O segmento AB e o segmento BC, eles são o quê? Consecutivos. O segmento BC e CD são colineares. O segmento BD e DE são colineares. São colineares por quê? Porque estão na mesma linha. Beleza? Muito bem. Mais uma coisinha, pessoal. Vamos fazer aqui uma pequena atividade para encerrar a nossa aula. Beleza? Então, acompanhe comigo. Escreva quantos segmentos de reta você consegue encontrar em cada figura. Então, na nossa letra A, tá? Na nossa letra A, da primeira questão, nós temos, na letra A, nós temos quantos segmentos? Vamos contar comigo? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos, beleza? 8 segmentos. Na letra B, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. E na letra C, nós temos 1, 2, 3 e 4 segmentos. Na questão 2, diz assim: em quais figuras você não encontra segmentos de reta? Pessoal, nós não vamos encontrar segmento de retas onde tem curvas. Então, nós temos curvas na 3, na 6 e na 7. Beleza? Então, para fechar a nossa ideia, na letra A nós temos 8 segmentos, na letra B nós temos 7 segmentos, na letra C 4 segmentos, e na nossa questão 2, as figuras F3, F6 e F7 são figuras que não encontramos segmentos de reta. Beleza? Muito bem. Pessoal, nós encerramos nossa aula agora, o nosso tempo já estourou, mas a gente vai dar continuidade nesse conteúdo de geometria bacana na nossa próxima aula. Valeu? Tchau, pessoal, até a próxima aula. Olá, gente linda de Deus! Olha eu aqui, a professora Vera Amorim, para mais uma viagem pela nossa língua portuguesa. Hoje, na unidade 3, capítulo 2 do nosso livro didático, nós vamos trabalhar a divisão silábica ou separação de sílabas, como assim você desejar. Meus amores, primeiro nós vamos entender, eu sei que você já sabe, mas vamos entender o que é a sílaba. O que é sílaba? A sílaba é um fonema ou grupo de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz, tá? Uma única emissão de voz. Então, cada sílaba é pronunciada por uma única emissão de voz. Por isso é que se diz: basta você pronunciar a palavra para fazer a divisão, a separação das sílabas. Nem precisa saber das regras, porque você pronuncia. Então, cada vez que você emite um som, corresponde a uma sílaba. Tá vendo aí? Vamos lá, então. Divisão silábica, também chamada de separação de sílabas,
é a delimitação das palavras em sílabas, cuja ação é marcada pelo hífen, viu? Que alguns chamam de tracinho, é o senhor hífen. Só tem uma coisa, meus amores, que nós não podemos esquecer, tá? Não existe sílaba sem vogal, porque a vogal, é a base da sílaba. Ou seja, a vogal é um elemento obrigatório da sílaba. Sem ela, tá? Fica meio sinistro. E não vai existir, na verdade, a sílaba. Ela é a base. Lembrem disso, tá, gente? E vamos para as regras da divisão silábica. Primeira regra, né? Ficam na mesma sílaba encontros consonantais chamados perfeitos. Quais são eles? Cuja segunda letra é R ou L. Temos aqui, pedra, aqui o R, pedra, réplica. Então, na mesma sílaba, tá, gente? Os encontros consonantais chamados perfeitos, cuja segunda letra é R ou L. Vogais de ditongos e tritongos. Então, você jamais vai separar as vogais dos ditongos e dos tritongos. Jeito, colégio, Uruguai. Temos aqui 2 casos de ditongo e 1 de tritongo. Os dígrafos CH, LH, NH. Exemplos, chave, bolha e ninho. Ok? Adiante. Ficam em sílabas separadas. Vogais que formam hiatos. Estão lembrados do que são os hiatos, né, gente? Aquele encontro de sílabas que cada uma fica no seu quadrado. Então, como exemplos, nós temos coelho, separado aqui, coelho, que é um hiato. Rainha, certo? Saúde, separou aqui as vogais porque nós temos hiatos, ok? Também ficam em sílabas separadas os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha e XC. Temos aqui como exemplos barra, massa, crescer, desça e exceção. Então você percebeu que todos eles ficaram em sílabas separadas. E ainda os encontros consonantais pronunciados separadamente, tá? Nós temos aqui, carta, aqui, as consoantes separadas. Carta, quando você pronuncia, o que você percebe? 2 emissões de voz, né? Carta, verde e perto, ok? Agora nós vamos falar um pouco sobre a translineação de palavras. Meus amores, muita gente faz confusão nessa questão da translineação, tá? Principalmente na segunda situação que nós vamos ver já já, tá? Primeiro vamos entender o que é a translineação de palavras. A translineação é a separação de uma palavra dentro de um texto que ocorre na mudança de linha, tá? Precisou mudar. Tá lendo a palavra, tá escrevendo, opa, finalzinho, foi que eu faço aqui, quem eu posso separar, quem eu não posso. Isso é a translineação. E uma coisa que é bom você observar, nem sempre a translineação ela vai respeitar as regras da divisão silábica, tá? Ela tem as suas próprias regras. E quais são essas regras? Temos aqui, tá, gente? Primeira situação, não deixar uma vogal sozinha no início ou no fim da palavra. Então, quando você vai separar, isso não pode acontecer. Temos aqui um exemplo, preste atenção, palavra ideia. Como se separa? Ideia. Você viu aqui que ficou uma vogal no início e outra no final. Nesse caso aqui, não é possível fazer a translineação. Ou você dá um jeito na escrita da palavra, arrochando, sabe, para ficar na mesma linha, ou passa para outra, ela tem que ir num formato que está aqui. Não é possível translinear com a palavra ideia. Mas observem a palavra Atlântico. Olha a divisão silábica de Atlântico. Atlântico. Mas
em se tratando de translineação, você está escrevendo, meus amores, aqui é como se fosse o fim da linha, tá? O fim da linha bem aqui, ó. Olha o Atlântico aqui, está escrevendo, como vai ficar? Ou você faz dessa forma, Atlan, hífen, e vai para outra linha, tá? Com o tico, ou fica Atlanti, e para outra linha, a sílaba co. Por quê? Porque é dessa forma, seguindo aqui essa regra, não deixar uma vogal sozinha no início ou no fim da palavra. Mas temos uma outra situação, tá? E essa aqui é de extrema importância, porque acontece muito e você precisa estar atento mesmo. O hífen deve iniciar a linha quando a translineação coincidir com o hífen da palavra na linha anterior. O que é isso, professora Vera? Você está escrevendo um texto, tá? Aí a linha está chegando no final e você vai escrever a palavra pré-história, por exemplo. Você sabe que pré-história já tem o hífen, né? Pré, história. O que você vai fazer? Você vai escrever a palavra pré, depois o hífen, no final da linha. Para escrever a história na outra linha, meu querido, minha querida, bote novamente o hífen, viu? Se coincidir o hífen da palavra composta no final da linha, não esqueça, para fazer da forma correta, segundo as normas da língua portuguesa e as regras da translineação, você vai repetir o hífen no início da outra linha. Olha a palavra pós-graduação, no final, pós, hífen na outra linha. Olha aqui, o hífen novamente para escrever graduação. Vice-versa, o vice tem hífen, final da linha, para outra linha, hífen novamente. Ficou claro? Então, palavra composta, chegou no final da linha, você bota a primeira parte, coloca o hífen, no início da outra linha, minha querida, meu querido, ponha novamente o hífen para não errar. Ok, meus amores? Seguindo. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Bom, você já sabe disso, né? A gente vai só revisar rapidinho. Monossílabas apresentam uma única sílaba. Mãe, pai, céu, sol. Dissílabas, 2 sílabas. Café, aula, livro. Trissílabas apresentam 3 sílabas. Família, coração, saúde. E as polissílabas são aquelas que apresentam 4 ou mais sílabas. Felicidade e alegria, que venha muita alegria, se Deus quiser. Gente, só para você não esquecer, independente das regras que possam existir em relação à divisão silábica, não esqueça que a pronúncia lhe ajuda. Você pronuncia. E quantas emissões de voz você tiver, vão ser a quantidade de sílabas das palavras. Simples assim, tá bom? Vamos exercitar? O que vocês acham? Vamos começar? Então, olha só. A correta divisão silábica está na palavra. Nós temos aqui carretel, observem bem. Carretel, olha esse passarinho aqui estranho. Carinho, baralho, conquista. Eu tenho certeza que você olha para as palavras, a gente acabou de falar sobre regras, sobre situações, o que separa, o que fica na mesma sílaba, o que não fica. Você já vai observando e já vai se dando conta de que tem situações aí que não tem nem como você errar, tá? Então você percebe, olha o carretel aqui, como assim? Esses 2 R juntos. Olha esse passarinho aqui, minha nossa. Olha esse dígrafo separado, jamais vai separar. E esse carinho aqui, aqui está faltando carinho, né, gente? E o baralho, olha esse dígrafo. Então, meus queridos, olha aqui a divisão correta, tá? Vamos conferir? Ok, a palavra conquista, mais uma situação. Todas as palavras estão separadas corretamente, exceto em. Temos aqui carteirada, tá? Gigantesco, criatura e epicentro. Aí você dá uma olhadinha aí, eita, qual será, tá? Aqui é o contrário, tá, gente? Nós temos algumas corretas e apenas uma que não está. Então vamos observar.
Carteirada, ok. Gigantesco, gigantesco, ok. Criatura, epicentro, epicentro. Gente, olha essa criatura aqui. Quando você pronuncia criatura, olha só a emissão, criatura. O que aconteceu aqui, ó? Esse A não tem que estar aqui junto, porque nós temos aqui o quê? Um hiato, ok? Meus amores, conferindo aí. Próximo. São palavras monossílabas. Aqui tá aqui bem no mel a bolinha, né? Mel mesmo, né? Palavras monossílabas, né? Que tem uma única sílaba. Caiu, sol, mares. Mares já passou batido. País, né? Cuidado que não é paz, é país, céu, máscara, aqui já não é, né? Mel, sem, além, lua, Paz, agora aqui sim, paz não tem quem? A menor chance aqui de separar, né, gente? A menor chance. Você diz bem aqui, ó, paz. Como é que você vai dizer paz? Ó, uma única emissão. Não tem quem? Achamos, né, gente? Então, achamos a resposta para essa situação. Próxima. A palavra criança é trissílaba, criançada, desculpem. A palavra criançada, trissílaba, vamos emitir aqui, ó, criançada. Minha nossa! Você nem precisa pensar, né? Para saber que essa alternativa aí é o quê? Falsa. Próxima. O excesso de informação atrapalha o meu entendimento. A palavra excesso, diz aí, Pablo, é separado da seguinte forma. Olha aqui o excesso. Nós temos aqui excesso. Tudo aqui é excesso, né? Excesso de excessos. O que vocês acham aí? Observando as regras que nós vimos, meus amores. Esse caso aqui você já diz. Esse aqui também descarta, olha aqui. Sem chance, né? Aqui também você descarta. Nem pode dizer que é translineação, nem poderia. Nossa! Então o que nós temos aqui, ó? O dia ficou separado, outro dia ficou separado. Então nós encontramos a resposta, ok? Mais uma, dá tempo. Na língua portuguesa, o núcleo de cada sílaba é sempre, lembra que eu falei para vocês? O núcleo de cada sílaba, sem ela, a sílaba não existe. Estamos falando da vogal. Não esqueçam, a vogal sempre será o núcleo da sílaba. Próxima, marque a alternativa em que a palavra não é monossílaba. Já sabe que monossílaba tem uma única sílaba, tá? Então vamos lá, vem, sol, aí, sol, lá. Olha o aí aqui. Se fosse ai, tudo bem, mas é aí. Quando você pronuncia aí, duas emissões de voz, portanto a palavra aí não é monossílaba, tá? Dá tempo mais uma? Mas nós ficamos por aqui, tá, gente? Gente, prestem atenção. Estamos no momento em que precisamos ter muito cuidado. Então, precisou sair de casa, use máscara. Faça que nem a professora Vera, tá? Estou aqui falando sem máscara, mas para que me entendam melhor. Voltou, lave bem suas mãos com bastante água e sabão, cuidando de você e dos seus amores. E assim, juntos, vamos vencer esta pandemia, se Deus quiser. Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando mais uma aula de matemática do 7º ano. Esta é a aula de número 9. Então vamos começar o nosso show. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos começar a nossa aula, beleza?
Então, estudando os números inteiros, nós já vimos o que poderíamos ver sobre multiplicação, ou sobre adição e subtração de números inteiros. Vamos passar agora para uma parte muito importante do estudo dos números inteiros, que são as multiplicações e divisões de números inteiros. Acompanhe comigo, tá? No nosso capítulo 8, quando nós vamos multiplicar números inteiros, nós precisamos considerar alguns pontos. Por exemplo, quando nós estudamos adição de números inteiros, o que o professor disse? Nós podemos somar dois números positivos, nós podemos somar dois números negativos, nós podemos somar um número positivo e um número negativo. Quando nós fazemos uma subtração, precisamos considerar que o menos fora do parênteses, ele vai pedir o oposto do que está dentro do parênteses. Essas são as regras para adição e subtração de números inteiros, tá? Quando você soma dois positivos, o resultado dá positivo. Quando você soma dois negativos, o resultado é negativo. E quando você soma um positivo e um negativo, o resultado vai ser o sinal do maior módulo, beleza? Essas informações nós vamos agora adicionar a multiplicação de números inteiros, beleza? Então, para mim falar de multiplicação de números inteiros, nós precisamos considerar alguns pontos, tá? No nosso livro, nós chamamos de casos. Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso de multiplicação de números inteiros. Então, quando eu multiplicar dois números inteiros, eu preciso considerar. Vamos aqui fazer uma pequena aplicação e depois nós passamos para as explicações do nosso livro, beleza? Muito bem. No nosso primeiro caso, o caso 1, tá? Eu vou multiplicar dois números positivos, tá? Dois números positivos. Beleza? Então, quando eu multiplicar dois números positivos, vai dar um número positivo, tá? Como assim, professor? Por exemplo, mais 3 vezes mais 5. Quando eu multiplicar dois números positivos, vai dar um número positivo, tá? 3 vezes 5, 15. Ah, professor, mas isso é fácil demais. Com certeza, é muito fácil, beleza? Mais uma vez, construímos a nossa regra. Quando multiplicamos dois números positivos, o resultado é positivo. Nós aprendemos, pessoal, que uma multiplicação é também uma adição. Então, nós vamos mostrar aqui por quê. Por que, professor, se dois números positivos multiplicados é positivo? Acompanhe comigo. A linguagem ela é bem clara. A linguagem diz assim, mais 3 vezes o mais 5. Então, nós temos, olha, mais uma vez o mais 5, mais 2 vezes o mais 5, mais 3 vezes o mais 5. Beleza? Olha aí. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não é? É ou não é? Então, a linguagem ela é bem clara, ó. Mais 3 vezes o mais 5. 5 mais 5 mais 5 mais 5, nós sabemos que é igual a 15. Beleza? O nosso segundo caso, o caso 2, tá? É quando são dois números negativos. Dois números negativos. Acompanhe comigo. O que acontece quando são dois números negativos? Se você multiplicar menos 3 vezes menos 5, aí eu digo para vocês, quando você multiplica dois números positivos, dá um número positivo. Quando você multiplica dois números negativos, dá um número positivo. Uai, como assim, professor? Agora sim, se multiplicar dois negativos também dá positivo, 3 vezes 5, 15, eu preciso provar para vocês. É isso que nós vamos fazer. Olha a leitura. Menos 3 vezes o menos 5. Olha só como é que fica. Menos 1 vez o menos 5, menos 2 vezes o menos 5 e menos 3 vezes o menos 5. Nós estamos ou não estamos vendo aqui 3 vezes o menos 5, ou menos 3 vezes o menos 5? Acompanhe comigo.
Lembram da regrinha? O menos fora do parêntese pede o oposto do número dentro do parêntese. Oposto de menos 5, mais 5. Oposto de menos 5, mais 5. Oposto de menos 5, mais 5. E quanto é 5 mais 5 mais 5? Mais 15. Ah, professor, agora está explicado. Então, professor, quer dizer que quando eu multiplicar dois números positivos, vai ser um resultado positivo? Isso. E quando eu multiplicar dois números negativos, vai dar um número positivo? Isso. Mas, professor, e quando nós multiplicarmos um número positivo e um negativo? Agora, quando nós multiplicarmos um positivo multiplicado por um negativo, nós vamos ter o seguinte: menos 3 vezes mais 5. Nós temos aqui um positivo e um negativo, beleza? Então, menos 3 vezes, ó. Menos uma vez o mais 5. Menos outra vez o mais 5. Menos outra vez o mais 5. Não é assim que definimos? O que é que pede o menos fora do parêntese? Pede o oposto. Então, o oposto de mais 5 é menos 5. Então, o oposto de mais 5 é menos 5. O oposto de mais 5 é menos 5. Então, pessoal, menos 5, menos 5, menos 5 dá menos 15. Ah, professor, então quer dizer que quando são dois positivos na multiplicação dá mais, quando são dois negativos dá mais, e quando é um positivo e um negativo dá menos? Exatamente. Então, nós vamos fechar aqui a nossa regrinha com a seguinte condição. Quando eu multiplicar um positivo, quando eu multiplicar um número positivo com um número positivo, eu vou encontrar o quê? Um positivo com um positivo vai dar positivo. Mais vezes mais, dá mais. E quando eu multiplicar um negativo vezes um negativo, vai dar mais. Quando eu multiplicar um positivo com um negativo, vai dar menos. E quando eu multiplicar um negativo com um positivo, também vai dar menos. A regrinha fundamental da multiplicação de números inteiros se resume a esse pequeno quadro, pessoal. Tá? Mais por mais dá mais, menos por menos dá mais por menos dá menos e menos por mais dá menos. Beleza? Sinais iguais dá mais, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos, tá? Um pouco diferente das regras da adição, mas a gente vai conseguir fazer essa casadinha, tá certo? Então vejam comigo, multiplicação de números inteiros. Quando, no primeiro caso, quando os dois números inteiros são positivos, considerando a multiplicação de números naturais, temos, se eu multiplicar mais 6 vezes mais 4, vai dar mais 24. Se eu multiplicar mais 8 vezes mais 15, vai dar mais 120. Então, amiguinhos, a multiplicação de dois números inteiros positivos dá um número positivo. Mais 6 vezes menos 4 dá menos 24. Menos 6 vezes mais 4 dá menos 24. Então, o que acontece? Quando multiplicamos um positivo com um negativo, vai dar negativo. Beleza? Muito bem. Então, vamos ver o que acontece para fechar essa primeira parte. No terceiro caso, nós já conhecemos, quando os dois fatores são inteiros negativos, o resultado é positivo. Então, nós já sabemos que 6 vezes 0 é 0. Menos 6 vezes mais 1 vai dar menos 6. Menos 6 vezes mais 2 vai dar menos 12. Tá? Mas e se for, olha só, menos 6 vezes menos 4? Se for menos 6 vezes menos 4. Professor, e se for menos 6 vezes menos 3? Professor, e se for menos 6 vezes menos 2? E se for menos 6 vezes menos 1? Por definição,
já provamos, já mostramos algebricamente, quando multiplicamos dois números com sinais iguais, dá mais. Quando multiplicamos dois números com sinais iguais, dá mais. Quando multiplicamos dois números com sinais iguais, dá sempre mais. 6 vezes 4 é 24, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 2, 12 e 6 vezes 1, 6. Então, pessoal, fixem essa ideia. Não esqueçam, quando nós multiplicamos dois números positivos, dá positivo. Quando nós multiplicamos dois números negativos, positivo. E quando nós multiplicamos dois números com sinais contrários, dá negativo. Beleza? Vamos fazer aqui uma pequena aplicação, só para a gente encerrar a nossa aula. Olha aí, pessoal. Sinais contrários dá menos 35. Sinais iguais dá mais 81. Sinais iguais dá mais 30. Sinais diferentes dá menos 99. Sinais diferentes dá menos 42. Sinais iguais dá mais 66. É muito fácil, pessoal. É muito fácil. Olha só. Vamos descobrir aqui o número inteiro que substituímos pela letra X. Aqui, de acordo com as nossas informações. Se eu multiplicar por mais 6 e dar menos 12, o X vai ter que valer menos 2. Tá? Para dar mais 50 multiplicando com menos 10, vai ter que ser menos 5, porque menos por menos dá mais. 5 vezes 10, 50. Tá? O 9 vezes quanto dá 27? Se não for 3. Menos 4 vezes menos 16, se não for mais 4. Beleza? Então, vamos pegar aqui os resultados dessas nossas operações aqui na questão 3. Tá bom? A questão 3, na letra A, diz assim. Eu quero multiplicar menos 9 vezes mais 12 vezes menos 2. Beleza? Então, nós fazemos essas duas primeiro. E o resultado fazemos com o outro. Então, menos por mais dá menos. 9 vezes 12, 108. Tá? Vezes menos 2. Menos, agora nós vamos fazer esses dois. Ó. Beleza? Menos por menos dá mais. 108 vezes 2, 116. Beleza? Na nossa letra B, nós temos todos negativos. Menos 7 vezes menos 10 vezes menos 5. Então, menos por menos, olha só esses dois. Menos por menos dá mais. 7 vezes 10, 70. Menos 5. Esses dois. Menos por mais dá menos. 7 vezes 5, 35. 350. Beleza? E na nossa letra C, nós temos menos 7 vezes menos 7 vezes menos 1 vezes menos 5. Nós temos agora 4 fatores negativos. Olha só. Menos por menos dá mais 49. E esses dois aqui, menos por menos dá mais 5. E 40, menos por mais dá mais. 49 vezes 5 dá 245. Beleza? O que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, para encerrar a nossa aula, é bem simples. Quando numa multiplicação nós temos dois negativos, o resultado é positivo. Quando nós temos 3 negativos, aqui na letra B, 3 negativos, vai dar negativo. Quando tivermos 4 negativos, vai dar positivo. Isso quer dizer que se eu tiver menos vezes menos, dá mais. Se eu tiver menos vezes menos vezes menos, dá menos. Se eu tiver menos vezes menos vezes menos vezes menos, dá mais. E assim por diante. 2 negativos positivo, 3 negativo, 4 negativos dá positivo, 5 negativos dá negativo, 6 negativos dá positivo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Uma quantidade par dá mais. Uma quantidade ímpar dá menos. Beleza? Para
finalizar o nosso tempo e a nossa aula, nós vamos agora falar um pouco sobre divisão de números inteiros. Então, vamos fazer aqui uma pequena recapitulação lá da multiplicação. Acompanhe comigo a coisa como é fácil, beleza? Vamos lembrar aí, quando eu multiplicar um número positivo com um número positivo, vai dar um número positivo. Quando eu multiplicar um número negativo com um número negativo, vai dar um número positivo. Quando eu multiplicar um número positivo com um negativo, vai dar negativo. E quando eu multiplicar um número negativo multiplicado por um positivo, vai dar negativo. Tá certo? Então, essa relação, ela vai funcionar também na divisão. Ou seja, quando eu dividir um positivo com um número positivo, vai dar positivo. Quando eu dividir um número negativo com um número negativo, vai dar positivo. Quando eu dividir um número positivo com um número negativo, vai dar negativo. E quando eu dividir um número negativo com um número positivo, vai dar negativo. Beleza? Então, essa é a relação mais importante da multiplicação e da divisão de números inteiros. Beleza? Muito bem. Então, acompanhe. Agora nós vamos multiplicar, tá? Agora nós vamos, dividir dois números, um positivo e um negativo. Aí você vem para a regrinha. Se eu vou dividir um positivo e um negativo, vai dar negativo. 20 dividido por 5 é 4. Aqui, na nossa primeira. Na nossa segunda, nós temos... Vou agora dividir um negativo e um positivo. Professor, mas são sinais contrários. Vai dar sempre negativo. Correto. 20 dividido por 5 dá 4. Agora, pessoal, eu vou dividir dois números negativos. Ah, professor, se você vai dividir dois negativos, é o mesmo que você multiplicar dois números positivos. Multiplicar dois números negativos vai dar o quê? Positivo. Então, mais 4. Beleza? Então, quando você divide dois números com sinais contrários, dá menos. Quando você divide dois números com sinais contrários, dá menos. Quando você divide dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Por isso que nós colocamos as duas tabelas, uma do lado da outra, porque vai servir para os dois, tá bom? Então, de modo geral, quando efetuamos uma divisão exata entre dois números inteiros não nulos, o quociente será um número inteiro positivo se o divisor tiver mesmo sinal. E se os sinais for diferente, terá um resultado negativo, tá? Então, pessoal, só para fechar com chave de ouro, se nós temos mais 28 dividido por mais 7, dá mais 4. Se você tem menos 28 dividido por menos 7, dá mais 4. Se você tiver menos 28 dividido por mais 7, dá menos 4. E se você dividir mais 28 por menos 7, vai dar menos 4. Então, pessoal, não tem muito que se prender a essa situação, porque é fácil demais. Quando eu multiplico dois positivos, dá positivo. Quando eu divido dois positivos, dá positivo. Quando eu multiplico dois negativos, o resultado é negativo. Quando eu divido dois números negativos, o resultado é positivo. Quando eu multiplico um positivo e um negativo, dá negativo. Quando eu divido um positivo e um negativo, dá negativo. E quando eu multiplico um negativo e um positivo, dá negativo. Quando eu multiplico um negativo, quando eu divido um negativo e um positivo, dá negativo. Na multiplicação de sinais iguais, dá sempre mais. Na multiplicação
de sinais diferentes dá sempre menos. Na divisão com sinais iguais, dá sempre mais. Na divisão com sinais diferentes, dá sempre menos. Beleza? Então, nós encerramos a nossa aula agora. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado e aprendido um pouco mais da nossa matemática. Vamos encerrar agora com um agradecimento bem caloroso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima vez. Tchau! Olá, gente linda de Deus, olha eu aqui mais uma vez para a nossa viagem pela língua portuguesa. Hoje, na unidade 2, no capítulo 2, nós vamos rever a acentuação dos ditongos abertos ei, el e oi, ok? Vamos lá então, gente. Antes de mais, bora recordar o que é o ditongo. Você deve lembrar, né? Alguns talvez não lembrem, mas afinal de contas, o que é o ditongo? Gente, ditongo é o encontro vocálico, ou seja, uma sequência de sons vocálicos na mesma sílaba. Temos como exemplos aí, mãe, pai, peixe, avião, caixa. Então vemos aqui, an, ai, ei, ão, ai, tá? Existem muitos outros. Um ditongo, ele é classificado como aberto quando é formado por uma vogal pronunciada com timbre aberto. No caso da palavra herói, o que você percebe? Herói, olha aí o oi aí. Você pronuncia com timbre aberto. Então, nesse caso aí, ele é um ditongo aberto, ok, gente? Seguindo. A vogal, e eu quero que você não esqueça disso, a vogal é sempre o núcleo da sílaba. Então, ela sempre vai apresentar um som mais acentuado e nítido, tá? Quais são as vogais? Vamos lembrar, né, gente? A, E, I, O, U. Voltou lá para a alfabetização, né, gente? Que tempo bom! A semivogal acompanha a vogal e apresenta um som mais fraco e menos nítido. Mais fraco e menos nítido. E as principais semivogais são as letras, as vogais I, U, ok? Então, assim, vamos para os ditongos abertos, tá? Ditongo aberto. Apenas os ditongos orais são considerados abertos. Então, nós temos aqui algumas palavras com ditongos abertos. Pai, céu, véu, ideia, plateia, anéis, papéis, dói, rói, heróico, jiboia, e etc. Quer dizer, muitos outros. Vocês observaram aí que algumas são acentuadas, como céu, véu, né? Papéis, dói, rói, e outras não, como pai, ideia, plateia, heróico e jiboia. E tem algo que é muito importante que vocês saibam a respeito dos ditongos orais, que eles são classificados ainda em crescente e decrescente. Então, quando é que ele vai ser crescente? Quando você percebe que na hora da pronúncia, você parte da semivogal para a vogal, ou seja, do som que não é tão nítido, tão claro, para o som que é mais nítido e claro. Então, do menor para o maior. Quando é que ele vai ser decrescente? Quando ele parte do som que é o maior para o menor. Como assim, professor? Isso aí é matemática? Não, estamos falando de nitidez, de clareza, quando você ouve a pronúncia do ditongo. Observem aqui, quase. Você escuta o quase, o U, e até se de repente pode pensar, você escuta bem o U, será que ele é semivogal? Mas se você observar um pouco melhor, percebe que quase o A, ainda que o U seja pronunciado, o A tem um destaque maior. Então, vai do menor, do som menos nítido e menos claro para o mais nítido e mais claro. Portanto, ditongo
crescente. Quando você pronuncia dói, acontece o oposto. Você percebe que quando diz dói, que o som está bem nítido, bem claro, e ele vai em seguida para um som menos nítido e menos claro. Portanto, do maior, do som mais claro, mais nítido, para o som menos claro, menos nítido, portanto, ditongo decrescente. Seguindo, a acentuação dos ditongos ei, el e oi, ok? Então, observem aqui, somente serão acentuados quando abertos, seguidos ou não de S, ou seja, no singular ou no plural. Só serão acentuados quando forem abertos. Onde? Em palavras oxítonas ou em monossílabos tônicos, ok? Isso é importante. Somente serão acentuados quando abertos, no singular ou no plural, ou seja, seguidos ou não de S, em palavras oxítonas. Quais são as palavras oxítonas? Aquelas que têm na última sílaba, aquele som mais nítido, mais claro, ok? Ou em monossílabos tônicos. Como exemplos, nós temos céu, chapéu e troféus. Aqui nós temos que não tem seguido de S, Aqui também não está seguido de S. Palavra oxítona, monossílabo tônico, palavra oxítona, seguida de S. Não se acentuam os ditongos ei e oi quando estiverem na penúltima sílaba. Você sabe que a penúltima sílaba, quando você vai classificar quanto à tonicidade, são as palavras paroxítonas, Então, mesmo nos nomes próprios, exceto nos casos em que a palavra se inclua em regra de acentuação tônica. Porque se acontecer alguma regra excepcional, como de que é composta a nossa língua portuguesa, vai ser esse caso aí, tá? Mas se não for, esses ditongos não serão acentuados, mesmo recaindo sobre nomes próprios, ok? Nós temos como exemplos ideia, Coreia, aqui o nome próprio, e assembleia. Seguindo, aí nós temos aqui as regras especiais, prestem bem atenção. Além das regras fundamentais, há um conjunto de regras destinadas a pôr em evidência alguns detalhes sonoros das palavras. Olha só, esses detalhes sonoros têm tudo a ver com a questão do acento ou não das palavras. Então, existem essas regras especiais, onde você vai perceber um destaque, porque vão estar sendo colocadas em evidência esses detalhes. Olha só aqui, os ditongos ei, el e oi, sempre que apresentarem pronúncia aberta em palavras oxítonas, serão acentuadas. Então, todas as palavras que tiverem como sílaba mais nítida a última sílaba, sempre serão acentuadas, tá? Temos aqui, ei, seguido ou não de S, Anéis, fiéis, el, seguido ou não de S, troféu, céu, oi, seguido ou não de S, herói e cowboys. Todas palavras oxítonas. Observe ainda que os ditongos abertos ocorridos em palavras paroxítonas não são acentuados. Meus amores, porque tantas reformas acontecendo e alguns sinais, acentos por conta das reformas, eles sofreram, Eles foram banidos das palavras. Então, no caso dos ditongos abertos, quando a pronúncia é aberta em palavras oxítonas, eles não serão acentuados. Olhe, boia, ideia, joia. Teve um tempo que foram acentuados, Mas, de acordo com a última reforma, eles não são mais acentuados. Então, nós temos aqui algumas mudanças, e essas mudanças têm ligação direta com a reforma ortográfica, a última. Mudanças nas regras de acentuação dos ditongos ei, el e oi. É o novo acordo ortográfico. A gente acabou de falar. Não se usa mais o acento nos ditongos abertos ei, el, oi, das palavras paroxítonas. Como era? Olha aqui o acento, boia, jiboia, plateia, geleia, ideia, colmeia, androide,
Como ficou? Você pronuncia da mesma forma, mas o que você percebe? Os acentos foram todos demitidos, né? Boia, jiboia, plateia, ideia, colmeia, androide. Então, como os ditongos são abertos na pronúncia, não existe realmente. Agora você percebe uma necessidade, porque o acento pode ter sido demitido da palavra, mas ela continua sendo pronunciada com os ditongos abertos, ok? Atenção, preste atenção. Essa regra é válida somente para as palavras paroxítonas. Não me esqueça, tá? Por isso, continuam sendo acentuadas as palavras oxítonas e os monossílabos tônicos terminados em ei e oi, tá? Só ei e oi. Você esqueceu aqui, faltou aqui, aquele é, o eu é diferente. Somente as monossílabas, as palavras oxítonas e os monossílabos tônicos terminados em ei e oi, ok? Exemplo, papéis, heróis, dói, do verbo doer, e sóis, né, gente? Na sequência, gente, prestem atenção, isso é importante, tá? O nosso material, ele tem exercícios para você praticar, então você não deixe de fazê-los. Ah, já fez? Refaça com outro olhar, porque estamos revisando. Ah, não fez ainda? Quer aguardar o professor da sua escola? Aguarde. Mas já pode estar dando uma olhada para ir se inteirando sobre o que nós vimos aqui. Tá bom? E ainda, eu quero que vocês não deixem de prestar atenção, não deixem de ficar atentos a uma situação que acontece no livro de vocês. Qual é o livro de vocês? Nós temos aqui, eu até queria mais uma vez chamar a atenção. Acredito que talvez uma, duas escolas, não sei, adotaram um livro diferente do nosso. Gente, isso não quer dizer que vocês estão no prejuízo, porque todos os livros, eles vão abordar os mesmos conteúdos, os mesmos. Então, o que você tem que fazer? Apenas, diferente do que o nosso abrange, você vai buscar no seu, mas você vai encontrar a mesma sequência de conteúdos, ainda que em situações diferenciadas. O nosso material, ele é todo composto de boxes. Esses boxes são chamados, anote aí. Nós temos aqui, por exemplo, na página 72 que eu estou indicando para vocês. Se você tiver com seu livro agora e puder dar uma olhadinha, você vai perceber que aqui na página 72, você tem aqui o box, anote aí. Então, o que você vai fazer? O que eu sempre falo para vocês? Que nesses boxes, anote aí, você tem como que resumos dos conteúdos vistos. Aqui no livro que você leu, que o seu professor passou para você, que nós revisamos aqui. Então, eu vou até ler para vocês, e quem tiver com o livro agora em mãos pode fazer também essa leitura. O box diz assim: os ditongos abertos representados pelas letras ei, eu e oi sempre são acentuados quando aparecerem na sílaba tônica de oxítonos ou em monossílabos tônicos. Exemplos: reis, réis, chapéu e herói. Quando ocorrem na sílaba tônica de paroxítonos, esses mesmos ditongos não são acentuados. Exemplos: traqueia, tabloide e assembleia. O que vocês perceberam? Que nesse box aqui tem um resumo. Pode não ter tudo que você ouviu do seu professor na aula remota, do que você viu aqui na revisão, mas certamente parte do que você ouviu, do que você leu, você vai encontrar aqui e vai ser como uma forma de você estar internalizando os conteúdos vistos. Ok, meus amores? Queridos, a gente vai ficando por aqui hoje, tá? E eu quero assim que vocês não esqueçam, sempre é tempo de se cuidar. Continuem se cuidando. Precisou sair de casa? Use máscara. Ao voltar, lave bem as suas mãos, preservando a sua vida e a vida dos seus familiares, irmãos, mãe,
pai, avós, aos avós que moram com você. Fazendo a sua parte, você vai estar contribuindo para que todo esse tempo ruim passe logo e daqui a pouquinho nós estejamos de volta na sala de aula. É assim, com grande saudade que vamos ficando por aqui, mas eu prometo para vocês que semana que vem, se Deus quiser e Ele quer, estaremos de volta. Fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem. Tchau!